Em meio a essa pandemia do novo coronavírus, as crianças aparentemente têm sido as menos afetadas pela Covid-19, mas mesmo assim podem ser infectadas pelo novo vírus. O que explica, por exemplo, o fechamento de escolas em vários países. Pesquisas apontam que crianças e adolescentes respondem por apenas 2% das hospitalizações por causa do novo coronavírus. Mas, afinal de contas, quais os riscos que bebês e crianças correm diante dessa nova doença? A gente conversa mais sobre o assunto agora com a médica infectopediatra Ana Laise Galasteri. Conversa conosco por telefone. Bom dia, doutora Anne. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado por falar conosco, por aceitar o nosso convite. Já foi divulgado que as crianças não fazem parte desse grupo, do grupo mais vulnerável ao novo coronavírus e que, na pior das hipóteses, teriam apenas uma coriza, apesar de também já ter tido relato de crianças que desenvolveram a doença e até morreram, conforme a Organização Mundial da Saúde. Afinal de contas, que cuidados especiais devemos ter com bebês e crianças em tempo de pandemia de coronavírus? Bom, acredito que a primeira coisa a frisar não é que as crianças não são infectadas. Elas têm quadros mais leves comparados a pacientes idosos e a pessoas com doenças crônicas. Então, você pensar que tem crianças que têm doenças crônicas graves, que estão passando por um quadro oncológico, que foram transplantadas, que têm um sistema imune reduzido, mais baixo, e isso sim, elas continuam com o risco de evoluir para uma doença mais grave. E, inclusive, já tem relatos, poucos, graças a Deus, mas de evoluções mais sérias, inclusive até óbito. Há crianças que até o momento que nós temos de informações são pessoas que tinham doenças de base que favoreciam uma infecção mais grave. O grande problema das crianças, por elas terem esses quadros mais leves, elas são vetores, ou seja, elas excretam o vírus quando elas têm a infecção, tem uma tosse leve, um quadro de rinorreia, uma febre baixa, que são corriqueiros em qualquer criança, acabam elas infectando muitas pessoas e imensamente a maior preocupação é a infecção dos avós, dos idosos. E tudo indica que foi isso que piorou a pandemia na Itália. Porque quando o governo tirou as crianças da escola, exatamente para você conseguir diminuir a evolução dos quadros, muitas delas ficaram com os avós e acabaram infectando os avós. Então, por isso que as crianças estão fora das escolas e devem permanecer ainda por um tempo. Sabemos que é importante a educação, só que nesse momento a gente precisa priorizar realmente a saúde de todos. Crianças em casa, isso já é conhecido de outras pandemias que fizeram. Crianças que ficam em casa, elas transmitem menos doença, elas se contaminam menos e assim você consegue diminuir aquela curva de ascensão de casos graves, assim, não sobrecarregando tanto o sistema de saúde. Quer dizer, então, só para ficar bem claro, as crianças, na pior das hipóteses, elas podem sim contrair esse novo vírus. Agora, o que se espera é que as reações sejam mais leves. Se tiverem alguma doença associada, isso, como qualquer pessoa de qualquer faixa etária, não é? Ela pode sim desenvolver a doença porque está mais fragilizada. Agora, são figuras, né, figurinhas maravilhosas, mas que excretam esse vírus, conforme a senhora falou, com muito mais facilidade. Por isso, a importância de estarem mais em casa nesse período. E algum cuidado especial para essas crianças também, para que não peguem esse vírus? Tem sim. Crianças que não estão na escola devem permanecer em casa. Não é para ir para playground, não é para ir para praça, não é para ir para a casa do amiguinho, para a casa do primo, é para ficar em casa. Entendemos sim que alguns pais estão fazendo rodízio, por exemplo, em família. Um pai está com a mãe e tem um tio e uma tia que todo mundo está trabalhando. Eles estão fazendo muitas vezes uma questão de rodízio, quem fica com as crianças, porque é necessário para poder se viver. No entanto, essa circulação em grande quantidade não deve ser realizada. Muitas mães vivem questionando, mas minha filha está cansada de ficar em casa,
ele quer brincar com o amiguinho do prédio. Não pode. É isolamento para todos nós. Nós entendemos que as pessoas estão cansadas de ficar em casa. E as crianças mais ainda, porque elas não têm compreensão disso. Então, isso fica muito pior para as crianças, mas é pela segurança delas, pela segurança de todos nós. Doutora, o que a senhora recomenda para o caso de uma criança dar o teste positivo para a Covid-19? Porque é muito mais difícil para uma criança permanecer em isolamento total do que um adulto. Mas se isso acontecer, como proceder? Primeira coisa, a gente precisa ensinar as crianças a higienizar as mãos, a tossir, cobrir o nariz e a boca com a face interna do cotovelo, se alimentar direito, não ficar pegando em tudo. E as crianças aprendem de modo muito rápido tudo que a gente ensina, né? E a criança, quando essa criança está com quadro gripal, o que está sendo orientado é ficar apenas um cuidador cuidando dela, ou seja, a mãe, o tio, o pai, ficar só ele responsável pelo cuidado da criança e ele se isolar junto com ela, porque crianças pequenas não conseguem ficar sozinhas. É diferente de um adolescente que você pode orientar ele a ficar no quarto dele, muitas vezes eles inclusive preferem ficar sozinhos nos quartos, né? E você só levar a alimentação, orientar os cuidados que ele tem que fazer no quarto. Crianças mais novas devem permanecer o maior tempo possível. Se estiverem com suspeita ou com caso confirmado de Covid-19, devem permanecer em um cômodo da casa, isolado, junto com um cuidador. E esse cuidador tem que ser tratado como se tivesse infectado, ou seja, ele não pode sair, não pode ir fazer compra, nem nada, ele tem que ficar trancado em casa, de preferência um cômodo aberto, né, com uma janela aberta para que possa ventilar a casa e precisa higienizar o tempo inteiro a casa. Ah, eu moro numa casa pequena, não tenho como dividir quarto com as outras pessoas. Quem não está doente vai para o sofá, vai para a sala, ou então, se mesmo assim for uma situação que não consiga ter outros cômodos na casa, uma distância de 2 metros entre a pessoa doente e os outros membros da casa, e essa pessoa fique num lugar parado. Por quê? A gente espirra, a gente tosse, e isso vai secretando o vírus. E os materiais, né, os objetos vão ficando contaminados. Então, precisa higienizar frequentemente. Doutora Anne, o que se sabe até agora a respeito dessa Covid-19, pelo que se sabe até agora, o que tem de evidência que justifique o fato de a incidência nas crianças ser baixa? Seria características do próprio vírus? Há quem fale também que questões ambientais, uma vez que essa epidemia começou no período de férias, as aulas não foram reiniciadas, o que teria reduzido o risco de transmissão nessa população, nessas crianças. Tem alguma evidência que justifique essa baixa incidência entre crianças? Não, perceba, é baixa incidência de casos graves entre crianças. Em todo o mundo, e atualmente no Brasil também, nós só estamos fazendo o teste para pessoas de risco ou profissionais de saúde ou casos graves internados com os sintomas. Por quê? Então, a medida de saúde, que não vai ter teste, para nós testarmos o Brasil inteiro, teriam que ter aproximadamente 400 mil testes de coronavírus, porque você precisa ficar retestando as pessoas. Se vier negativo nos primeiros dias, não quer dizer que a pessoa não tenha, se ela tem quadro respiratório. Então, vai ter que retestar a pessoa depois de alguns dias. Então, isso não é feito. As crianças têm quadros menos sintomáticos. É isso que nós sabemos neste momento. E elas funcionam como transportadores, não só desse quadro viral, como outros também. Se as crianças estivessem na escola, habitualmente, provavelmente nós teríamos muito mais casos sintomáticos importantes em crianças, é que elas estão ficando em casa quietinhas. É uma questão de favorecimento do vírus de se associar com maior gravidade pacientes com doenças crônicas e com idosos. Provavelmente uma associação de imunossenescência, ou seja, o sistema imune da criança também não é muito bom, mas no do idoso funciona menos ainda, porque ele não consegue dar uma resposta adequada. E a questão de doenças crônicas, a maioria porque também acaba tendo um grau de imunodeficiência. Dados corretíssimos de
Porque a criança está tendo quadros mais leves, precisa-se de um tempo exatamente para poder se estudar. Nós estamos falando de uma doença que vai completar 4 meses de existência. Então, nós sabemos muitas coisas, o que fazer e o que não fazer. Detalhes minúcios é só com o tempo para a gente saber. Doutora, a senhora que tem uma experiência já nessa questão de infectopediatria, quanto tempo a senhora acredita que deve ser suspensas as aulas, essas crianças fora das escolas? A senhora acredita que tem algum prazo determinado ou é esperar o achatamento da curva efetivo para que possa fazer uma reavaliação desse processo? Olha, o que há, e é o que o Ministério da Saúde, o governo do estado e o município de Salvador, que eu estou extremamente atualizada dessas informações, então eu posso garantir com toda certeza de que eles estão fazendo todas as considerações adequadas para tomarem as condutas. O que é esperado por contas matemáticas e estatísticas, baseado nas outras pandemias que o mundo já teve e no que aconteceu na China, o que está acontecendo na Itália, Espanha e agora nos Estados Unidos, é que nós teremos um aumento de casos nas próximas semanas, atingindo o pico, final de abril, começo de maio. E a situação deve se perdurar entre final de maio até agosto. Então, nesse momento, vamos aguardar as próximas condutas, mas a tendência é que não retornem às aulas nas próximas semanas. Precisamos aguardar porque tem especialistas estatísticos fazendo essas contas para conseguirmos manejar de modo adequado. São vidas que nós estamos falando. Apesar das crianças não terem quadros graves habitualmente, nós estamos falando dos avós delas, dos nossos avós, dos nossos pais. Então, tem pessoas muito bem colocando isso, inclusive economistas e equipes de saúde fazendo essa conta junta. Vamos deixar para quem sabe realmente, mas não visualizo nas próximas semanas o retorno das aulas infantis. Levando em conta esse prognóstico da senhora, a senhora acredita que em setembro a gente estaria livre dessa pandemia, então? Não, vai depender de como forem os casos. A previsão é entre maio e agosto. Tudo depende de cada um agora fazer a diferença e fazer o seu papel. Por exemplo, eu sou médica, eu vou no hospital atender os pacientes. Essa é a minha função. A sua função é colocar informação para todo mundo. Os avós é ficarem em casa, não é sair fazer caminhada, como a gente vive vendo o tempo inteiro pessoas fazendo caminhadas. A função do professor, nesse momento, é muitas vezes dar aulas de ensino à distância. Se cada um fizer seu papel, eu não tenho dúvida que a gente, somado a todas as ações que estão sendo feitas pelos governos, e a gente vai conseguir reduzir esse tempo para maio, começo de junho, ou de repente se um milagre acontecer, que sem dúvida os milagres podem acontecer. Em breve voltaremos, mas nesse momento não. Nesse momento não se tem como fazer essa previsão. Acredito que, no mínimo, meio de abril aí para se pensar qualquer coisa a respeito disso. É como a senhora bem falou, que cada um faça a sua parte para que, na melhor das hipóteses, a gente se livre o mais cedo possível dessa pandemia. Muito obrigado, doutora Anne Laise Galastri, médica infectopediatra, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado e um bom dia para a senhora. Bom dia, até mais. A gente lembra que essa conversa você pode acessar de novo nos nossos canais pelo YouTube, também Spotify, iTunes e Deezer. Dá um tempinho que daqui a pouco esse papo todo vai estar lá para você. Agora 7:17 na Tarde FM.